Olá pessoal, eu sou o Airan, P8SR, e estamos aqui em mais um vídeo tutorial para mostrar como fazer o download e instalação do Professor More. É um aplicativo desenvolvido aí para facilitar, ajudar no aprendizado aí da recepção auditiva de caracteres em código Morse. Né? Ele conta aí com cursos aí, né, um curso de 18 aulas e outro curso de 9 aulas, e de tal forma que você pode estudar individualmente no seu computador, ou você pode também, o que eu acho mais interessante, utilizar o seu rádio, seu transceptor, para disponibilizar essas aulas, essas lições, via radiofrequência para um grupo de pessoas, seja de escoteiro, uma agremiação, uma associação de radioamadores. Então é interessante porque as pessoas passam a estudar juntas e cria-se aquela competição sadia. No momento em que for passado um exercício, as pessoas podem tentar competir para ver quem resolve o primeiro exercício, né? Trata-se de uma competição sadia realmente. Então, vamos partir do início, que é acessar o site da Conferência Manaus e nesse endereço conferenciamanaus.wordpress.com, e aqui você já fala de Tutumor, publicado, e no momento que você clicar no link ou aqui, será carregado para o referente ao artigo. Eu já deixei carregado aqui para logo agora. Então aqui você vai seguir o passo a passo para fazer a configuração. Para você abrir a janela aqui, que é a janela onde nós vamos configurar o áudio do sistema operacional Windows para que ele possa falar no nosso idioma português. Tá? Ele vai usar aí a voz de uma feminina, né? Agora a gente chama de Raquel, tá? Desenvolvido aqui por essa empresa aqui, a Scansoft. Tá? Então, basta você clicar nesse link de download, que é aqui embaixo da primeira, e aí você vai acessar o servidor do QuadShared, né? Ou ForShared. E aí, uma vez feito esse download, você vai acessar a pasta onde foi baixado o arquivo e vai descompactar esse arquivo baixado, tá? Você vai baixar esse arquivo, ó, Professor More, underline, versão avaliação, underline 1, underline 0, aí a versão 1.0. Quando você descompactar esse arquivo, você tem um compactador aí, um zip, ou 7-zip, Brazip, um WinRAR, tá? Você vai escolher um para descompactar, e dependendo do local onde você escolher para que seja feita essa descompactação, vai surgir essa pasta aí, ó, Professor More. Dentro dessa pasta, você vai encontrar uma outra pasta, tá? Aqui é a opção para descompactar. Nós vamos entrar dentro da pasta para visualizar o conteúdo. Então, aqui, no final de tudo, vai aparecer pelo menos mais um arquivo aqui, que é o arquivo de configuração, mas não se preocupe. Você deve atentar-se apenas ao que diz aqui no tutorial. Tá? Esse é o conteúdo que você vai dar na pasta. E o primeiro passo a ser feito é instalar primeiro esse executável aqui, ó, LHPPSPTB. Então você vai executar a instalação desse arquivo.
E quando concluir a instalação, você vai executar a instalação da Raquel, tá? Então essa parte aqui eu vou deixar para vocês fazerem, não é difícil, tá? É só seguir no botão avançar, next, até concluir a instalação. Em seguida, fazer a instalação do próximo. E assim é necessário instalar apenas esses dois. Depois disso, o próximo passo a ser feito é acessar o painel de controle. Você vai iniciar o painel de controle, isso aqui vai variar um pouco dependendo da versão do sistema operacional Windows que você está utilizando. Lembrando que isso aqui só vai funcionar no sistema operacional Windows ou no Linux, se você utilizar o Wine, que é o emulador, né, do Linux. Então, mesmo assim no Wine ele pode haver alguma funcionalidade aí comprometida. Tá? Então, acessando o painel de controle, você vai clicar, né, e executar aqui o ícone da fala. Então, quando você executar a fala, vai abrir-se uma janela que eu vou trazer aqui para vocês visualizarem. Pode ver algo a mais aqui. Eu estou falando aqui via Bluetooth, né? Website do Bluetooth. Então, essa janela aqui. Quando você acessar, ele já vai estar marcado aqui, ó. Quando você não instalou o Raquel, tem apenas o Microsoft SEM. Depois de instalado o Raquel, por padrão ele já vai selecionar aqui. O que você vai fazer é configurar aqui, ó, a velocidade da voz. Ela vai falar. Tá? Isso aqui vai implicar diretamente no tempo de execução da aula, porque no início de cada lição, o computador, nesse caso a Raquel, ela vai fazer uma revisão da lição. Então, se ele estiver lento demais, isso aí vai fazer com que a aula se prolongue. E com isso, se você estiver no rádio, ela vai fazer com que o rádio tome tempo com o PTSado. Tá bom? Então eu recomendo aqui que você deixe ele está fazendo a demonstração aqui utilizando a velocidade padrão. Então, no máximo, vocês coloquem aqui, ó, 1 ou 2 pontos a mais, tá? Porque senão também fala muito rápido e as pessoas não entendem de que ela está falando, dependendo da mensagem que você vai colocar lá. Existe a mensagem padrão e a mensagem que você vai personalizar. Então, eu não vou mexer nesse ponto. Vamos voltar à pasta dos arquivos. Aqui nessa pasta aulas, contém todos os arquivos das lições, tá? Recomendo até que você evite entrar aí para não acontecer algum equívoco, algum problema com algum arquivo, tá legal? Então, o arquivo que me interessa é esse aqui, ó, Professor Mor. Para você observe aí que tem um detalhe aí, ó. Programa destinado à aprendizagem de código MOS, necessário interface serial DB9 para fazer a transmissão. Tá? Quando você for utilizar conjuntamente com o rádio. Eu recomendo que vocês utilizem aí interfaces que adotem aí a utilização da placa de som do computador. Tá? Existem muitos aí pela internet para comprar ou até mesmo para fazer, porque ela é muito barata. Tá? Ela é muito barata, você vai utilizar aí basicamente um transistor, um resistor e um diodo, tá? Para fazer o relé, funcionar como um relé, tá? O resistor e o diodo vão ser uma proteção para ele, e o transistor vai funcionar como um relé. Então, se conhece um pouquinho de eletrônica, pode fazer aí uma interface serial, tipo RS232, tá? Que é o pino 5 e 7 do DB9, e esse pino 5 e 7 é do tipo RST, tá?
ou BPR, que é o 4 e 5, né? 4 e 5, tá bom? Então, mais detalhes aí vocês podem estar até na Wikipédia, ok? Ou em sites aí do ramo de radioamadorismo também, com outras opções. Então, o importante é que uma vez aqui dentro da pasta, ele não tem instalação, tá? O professor mostra, somente executar o programa principal. Ele tem aí 3 megas e algum pouquinho excedente aí de 3 megas. E uma coisa que você deve observar é que você nunca vai conseguir executar o arquivo daqui de dentro da pasta. Tá? Para você executar o professor Morse, você tem que criar um atalho para ele em algum lugar. Tá? Por exemplo, eu posso copiar e criar um atalho em uma pasta ou enviar diretamente um atalho para a área de trabalho. Certo? Eu vou apenas usar a opção copiar e criar o atalho onde eu quiser. Vou criar o atalho aqui mesmo nessa pasta, um diretório acima, né, da pasta do executado. Uma vez que o atalho foi criado, eu já posso executar o professor Morse. Eu estou com uma instância dele aqui aberta para vocês visualizarem como ele funciona. Em seguida, eu vou mostrar os detalhes que tem aqui. No início, aqui ó, o tempo de câmbio, existe uma legislação, na legislação uma norma que diz que você tem que ter um tempo máximo de câmbio de 3 minutos. Tá? E a cada 3 minutos você tem que ter um espaço de câmbio. Correto? Então, aqui nesses dois drop downs, você escolhe o tempo que você quer que dure o câmbio. Você quer que a cada 1 minuto ocorra um espaço de câmbio, né? Ou a cada 3 minutos, que é o tempo máximo. E o espaço de câmbio, ou seja, o tempo que ele vai dar entre cada câmbio, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Esse tempo aqui é importante para que o teu rádio descanse, né? Dependendo da aula, tem aulas aí de mais de 15 minutos, então ele vai dar um tempo entre esses câmbios aí, Pode concluir aqui. Tá? E tempo aí é bom para o teu resgate, que agora vai esfriar, né? Tem a exibição das mensagens. Vai ter algumas alterações que você vai fazer aqui. E aí, o que você está fazendo vai aparecer informação aqui nessa parte do programa, tá? Da janela do programa. E aqui você escolhe por quanto tempo essa mensagem vai ficar ativa. 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Quando você já conhece o programa, aí fica incomodando muito tempo. Então, vou entrar muito em detalhes aí. E uma coisa que é importante, tudo que você fizer, você vai ter que gravar, tá? Para que essas alterações não se percam. E então, outra coisa importante, você não vai conseguir iniciar nenhuma aula se você não informar a sua identificação aqui. Uma outra coisa que a norma diz, que você tem que, a cada câmbio, durante um determinado tempo de um QSL, você tem que se identificar. Então aqui, por exemplo, se você for apenas radioamador ou pertencer a um grupo, você pode colocar, por exemplo, no meu caso, Airan, eu posso colocar aqui, ó, apenas clicar e colocar o Airan. Aqui eu estou utilizando como uma conferência em Manaus. Tem um preceptor conectado aqui ao computador e na hora que eu programo, inicia a aula dizendo que a conferência em Manaus identifica e em seguida continua a mensagem padrão, certo? Tem a mensagem padrão, ele verifica, ele fica constantemente verificando esses horários e vê se algum desses horários aqui condiz com o horário atual. Se ele encontrar algum horário igual, significa que
provavelmente ele vai ter que executar aquela aula. Então o que ele faz? Primeiro ele verifica esse horário, se for, ele verifica se a aula é habilitada para executar. Você habilita a aula por quê? Certo? Então, outra coisa é aula. Que está dizendo aula 6 de 29, tem aula de 18, são os dois cursos, né? Então, se você quer saber o que faz cada aula, no momento que você estiver escolhendo a aula, vai aparecer essa informação aqui, ó, que é a duração. Detalhe, essa duração não diz respeito ao tempo total da aula, ou seja, o tempo que vai desde a introdução, começando aqui, até a finalização, que termina aqui no slogan, se o seu grupo tiver um slogan. Tá? Por exemplo, aqui a gente utiliza a conferência semanal, radioamadorismo, tecnologia e experimentação científica. Aqui, ó. Experimentação científica. Certo? Então, isso aqui é opcional, tá, gente? Esse campo aqui é opcional. Apenas a identificação aqui, o ID, é obrigatório. Então, no momento que você estiver selecionando, vai aparecer o tempo da aula. Por que isso é importante? Por exemplo, se eu for iniciar uma aula, eu vou programar uma aula durante um dia aqui. Essa aula aqui, 1 de 29. Vou clicar aqui e vejo que ela tem 1 minuto e 2 segundos. Foi muito rápido, a gente muda aqui. Vou colocar aqui 7 segundos. Vou gravar. Essa aula aqui tem 1 minuto e 2 segundos. Certo? Então, eu sei que com a introdução e a finalização, eu vou colocar aqui 1 minuto e 2 segundos. Se começa 8 horas, a próxima aula, eu sei que vai ter 1 minuto e 2 segundos, ou seja, o espaço de câmbio é 3, então não vai ter nenhum espaço de câmbio, ele vai terminar. Então, eu vou colocar aqui no máximo 2 minutos, que é o tempo da introdução, mais o tempo da aula, 1 minuto e 2 segundos, e a conclusão, mais o slogan. Certo? Então, a próxima aula eu vou colocar 1 minuto 2 ou 1 minuto 3. E aí eu habilito ela, porque se chegar no horário, quando for 8 e 3, aqui no relógio, ele vai encontrar que esse campo aqui é 8 e 3. Mas se não tiver habilitado, ele vai passar direto e não vai fazer a aula. Então sempre aqui. Correto? Aqui você vai estar, por exemplo, a aula 1 deve na barra de destaque, ó. Essa aula 1, ela é a introdução desse curso. E aí na 2 fala as letras E, I, A, M, N. E aí cada aula vai passando, além do tempo do curso. Aqui, ó, exercício com palavras. E aqui tem um outro exercício, que é a aula 10 de 29, que é apenas para você ouvir e repetir em voz alta todo o alfabeto. Tá? Então, é só isso. Tá? Iniciar o programa, fazer o slogan, configurar o tempo e no final de tudo gravar. Tem essa opção de salvamento automático, que é porque às vezes você faz uma configuração e esquece de gravar. Se você quiser, você pode habilitar ela e a cada 5 minutos, tudo que você fizer, ele vai gravar automaticamente, sem precisar de você estar vindo aqui e clicar em gravar. Correto? Então agora eu vou fechar essa, porque ele não permite, se eu for executar o programa aqui, ele vai dizer que o programa já está aberto, ele não deixa abrir outra instância. O que é a instância? Ele ficar com 2 janelas do mesmo programa. Tá? E eu ia esquecendo de avisar que na versão aqui, se o teu computador ele tem as portas de comunicações, para ele funcionar, independente se você vai usar com rádio ou se você vai apenas ouvir, ele necessariamente ele precisa de ter pelo menos uma porta com. E no caso de você ter mais de uma porta com, olha aí a mensagem dizendo que ele já está em execução, então ele não deixa abrir. Tá? Então, esse aqui já é um programa que eu tenho aqui, ele já estava configurado.
tá? Eu vou abrir o programa que eu criei. Então esse programa ele não tem nada, não tem arquivo de configuração, tá? Vai abrir em branco. Ele só tem 4 arquivos. Na verdade, 3 arquivos de uma página, né? Vou abrir e no momento que ele abrir, ele já vai dar um alerta, né? Falando a respeito da identificação que precisa ser informada. E reforçando que ele precisa de ter pelo menos uma porta com, tá? Independente se você for estudar somente no computador ou for transmitir via rádio. Tá? No caso de você ter mais de uma porta com no computador, ele necessariamente só vai funcionar com a porta com 1. Tá? Vai funcionar com a porta com 1. Então, não vou entrar em detalhes nesse artigo aqui, nesse vídeo, mas é muito fácil você alterar a porta do seu computador. Então, se você tem uma porta com 7, com 8, com 3, é fácil você mudar ela para com 1 ou para qualquer outra porta que você queira. Tá? Então, somente após notificar seus ouvintes ou alunos, as aulas serão iniciadas. E aqui a tela do programa. Tá? Se eu for sair daqui, ó, ele nem deixa sair, tá? Não deixa. Se for gravar, ele não deixa. Então, você tem que informar alguma coisa aqui. Tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o Airan P8ASR. E aqui é opcional. Tá? Não precisa ter essa mensagem. Somente no caso, se você quiser também no final de cada aula, fazer uma lição, por exemplo, dia, coloca lá o dia 2 ou no próximo dia 2 haverá exercício, haverá competição, alguma coisa assim, para motivar o pessoal a participar também. Tá? E aí depois é só configurar as aulas, as lições, depois de gravar. E pronto. Fazendo isso, eu vou deixar aqui o jogo. Vou apenas gravar e vou fechar. E aí vocês vão ver aqui na pasta aparecer mais um arquivo de configuração. Tá? Eu recomendo que vocês não alterem esse arquivo para evitar maiores problemas. E no site também, se vocês pretenderem automatizar o funcionamento da coisa, você pode deixar uma aula repetindo durante uma semana. Uma aula, não, várias aulas, né, várias lições. E aí no site também tem o desligamento programado. Tá? Então você pode acessar o site e ir lá um pouquinho mais, né, que é a estação base Colintalho. Aí isso então é um programinha que foi feito aí para todo dia o computador se ligar e já abrir os programas aí, e aí ele no final do dia, numa hora programada, ele também se desligava. Tá? Então, acessando esse artigo aqui, vocês vão ver tudo como fazer para realizar o download do arquivo. Esse aqui, ó. Opa, desculpa, esse arquivo aqui. Então, uma vez instalado, vocês vão ver a tela do programinha. Já apareceu. Acabei clicando na opção rádio, viu? Vamos habilitar desligamento programado.
Então eu vou abrir ele novamente. Quando ele abrir, ele já vai inclusive abrir o programa, o processor Morse. Já está configurado para o processor Morse. Então aqui ó, a opção dele, eu vou restaurar a tela. E aqui é a tela principal dele. Aqui tem os horários, cada dia da semana. Domingo, a hora que eu pretendo produzir o vídeo. Aí tem a opção F4 que você preenche todos os outros. Aqui no executar, eu defino o que eu quero que ele inicie toda vez que o computador for ligado. Abrir, puxar e gravar. Gravar, não posso fechar. Ele tem algumas opções, ó, tipo minimizar, ele coloca que está lá do lado do relógio. Aqui eu encerro a execução do programa e aqui inicia automaticamente. Essa função ela tem que estar ativa. E aí quando o computador ligar, ele também vai se ligar e vai executar os programas que você definiu aqui. E para ele não ficar toda vez aparecendo quando ligar, utilize essa opção, minimizar no System Try. E aí eu também posso reiniciar o computador, desligar a qualquer momento por ele. Tá? Então, nesse dia aqui, nesse horário, ele vai... Se eu não quiser que o computador ligue, eu quero que no domingo ele fique desligado. Eu marco essa opção. E aí o computador vai se ligar, mas imediatamente após ligar, ele vai ver que a opção está ativa e ele já desliga de novo. Então, não vai usar energia. Tá? Então, maiores detalhes aí você pode encontrar aqui mesmo nesse artigo, automatizando a ERB, Estação Rádio Base Conectada. Então, é isso aí. Eu espero aí que mais colegas aí participem, né? Passem a compreender melhor o princípio de funcionamento de montagem na recepção e na transmissão dos caracteres em código Morse. Tá bom? E é isso aí. Até a próxima. Airan, Manaus, 8OSR, CX8, Canadá 17, Conferência Manaus. Okay.